Há momentos na história em que a ciência, apesar de sua arrogância acumulada ao longo de séculos, é forçada a encarar territórios que sempre preferiu evitar. Momentos em que o desconhecido não apenas se insinua, mas se impõe com tanta força que até os mais céticos precisam admitir que talvez haja uma fissura nas certezas humanas. A China do final da década de 1970 era exatamente esse cenário. Um país que, simultaneamente, buscava se reconstruir, se afirmar, se modernizar e, paradoxalmente, se abrir para aquilo que a lógica científica jamais aceitou. O país estava emergindo de um período político tumultuado e agora precisava redefinir sua identidade intelectual. As universidades reabriam lentamente, laboratórios recebiam novos equipamentos e institutos buscavam recuperar prestígio após anos de estagnação. Mas, por trás dessa reconstrução, surgia algo inesperado, um influxo crescente de relatos vindos de regiões rurais e escolas provinciais, descrevendo comportamentos que ultrapassavam qualquer explicação fisiológica. Esses relatos chegavam de forma quase clandestina. Não eram publicados em jornais, não apareciam em debates públicos. Vinham em envelopes discretos, assinados por professores assustados, diretores curiosos e médicos perplexos. Um professor relatava que uma criança identificava símbolos escondidos. Outro dizia que um menino reconhecia cores sem ver. Diretores descreviam meninas que liam frases sem olhar para elas. Os relatos eram tão numerosos que já não podiam mais ser ignorados. E havia mais. Muitos desses relatos vinham acompanhados de testemunhos múltiplos, vídeos rudimentares, desenhos feitos pelas próprias crianças e avaliações breves feitas por médicos locais. A maioria dos pesquisadores, por instinto, quis rejeitar tudo aquilo. Mas havia algo nos relatos, uma repetitividade, uma consistência, uma coerência que não podia ser simplesmente descartada como superstição rural. É nesse ambiente que nasce o sussurro que mudaria tudo. Nos corredores da Academia Chinesa de Ciências, começaram a circular rumores de que alguns pesquisadores estavam analisando secretamente os casos mais intrigantes. À noite, depois que os prédios esvaziavam e os funcionários iam embora, luzes continuavam acesas em salas específicas. Pessoas entravam sem bater, conversavam em voz baixa, respondiam com evasivas quando perguntadas sobre os experimentos. Esse grupo inicial era pequeno, formado por físicos curiosos, psicólogos ousados, neurologistas inquietos e estatísticos incomodados com a improbabilidade dos resultados. Eles se encontravam discretamente, quase conspiratoriamente, revisando relatórios, estudando vídeos, analisando depoimentos. Não estavam à procura de paranormalidade, estavam à procura de coerência, e havia coerência demais para ser ignorada. Aos poucos, o grupo cresceu. Outros cientistas, inicialmente descrentes, passaram a participar das reuniões por pura curiosidade. E quanto mais discutiam os casos, mais percebiam que havia um padrão. As habilidades eram vistas principalmente em crianças e se manifestavam de forma espontânea, sem treinamento, sem exposição prévia, sem origem mística. Isso deixava tudo ainda mais perturbador, porque se tratava de capacidades que não eram aprendidas, eram reveladas. O governo, atento a tudo que pudesse servir como instrumento estratégico ou como ameaça à imagem científica nacional, começou a monitorar as discussões e chegou à conclusão de que era necessário agir com discrição, prudência e sigilo. Assim nasceu, silenciosamente, o interesse oficial em mapear essas habilidades, não para divulgá-las, mas para compreendê-las, controlá-las e, se possível, replicá-las. E então, em um gesto que mudaria o rumo da pesquisa científica chinesa, o governo autorizou a criação de uma rede sigilosa de estudos sobre percepções anômalas, desde que tudo fosse mantido distante das discussões internacionais. A ciência, que sempre avança à luz, agora avançaria na sombra. Era o início de uma nova era, uma era em que laboratórios oficiais examinariam o impossível com equipamentos reais, metodologias rigorosas e pesquisadores altamente capacitados. Uma era em que o desconhecido, antes relegado ao folclore, seria colocado sob microscópio.
Mas aquele grupo de cientistas ainda não sabia que estava prestes a encontrar um fenômeno que os faria questionar tudo o que acreditavam saber sobre a mente humana. Um fenômeno que tomaria forma não em um adulto instruído, não em um médium treinado, não em um monge recluso, mas em uma menina de comportamento suave, olhar introspectivo e capacidades que não pertenciam ao campo do ordinário. Seu nome, como um sussurro destinado a atravessar décadas, era Tang Yu. E quando ela entrasse na sala branca daquele laboratório, todos os debates, todas as teorias, todos os modelos neurológicos ruiriam silenciosamente, como se a própria realidade tivesse decidido se desprender de suas amarras científicas. Porque Tang Yu não seria apenas mais um caso. Ela seria o divisor de águas, a presença que obrigaria a ciência chinesa a admitir que havia muito mais no cérebro humano do que qualquer teoria ousou propor. E o que aconteceria com ela e com aqueles que ousaram estudá-la revelaria o lado mais oculto da história científica moderna. É impossível compreender a magnitude do fenômeno Tang Yu sem entender antes a arquitetura invisível dos laboratórios que a China construiu para estudar aquilo que jamais ousou admitir publicamente. Essa engenharia não surgiu de um plano elaborado, mas sim de uma sequência de decisões discretas, tomadas por homens e mulheres que, em meio ao avanço científico e ao receio de exposição internacional, perceberam que estavam diante de algo que poderia desafiar os limites da biologia moderna. A China da época precisava provar ao mundo que era capaz de competir em física, engenharia, matemática e medicina. Áreas concretas, mensuráveis, validadas pela comunidade científica global. No entanto, paralelamente a esse esforço, um grupo seleto de pesquisadores estava sendo convocado para uma tarefa diferente: mapear habilidades humanas que não se enquadravam em absolutamente nenhum modelo formal. Nada disso foi anunciado, não houve decreto, não houve conferência, não houve publicação. Tudo começou com um memorando interno, tão curto quanto enigmático, encaminhado pelo Comitê Científico para um grupo reduzido de físicos teóricos e psicólogos experimentais. Há fenômenos que exigem verificação. Proceder com discrição absoluta. A partir dali, uma engrenagem complexa começou a ser montada. O primeiro núcleo, a Academia Chinesa de Ciências. A Academia Chinesa de Ciências, a CAS, era e ainda é a instituição científica mais poderosa do país. Ela possuía acesso a recursos, equipamentos de alto padrão e cientistas considerados entre os mais influentes da Ásia. Era o único lugar onde o impossível poderia ser investigado, sem que isso parecesse uma contradição com a agenda nacional de modernização. Dentro da CAS, 2 alas foram gradualmente convertidas para estudos que, em nenhum momento, receberam oficialmente o nome de paranormais. A expressão usada era vaga, quase burocrática: pesquisas sobre capacidades humanas excepcionais. A escolha do termo não era inocente. Permitiria aos cientistas trabalhar sem cair no ridículo perante colegas internacionais e, ao mesmo tempo, preservaria a possibilidade de resultados inesperados. As salas adaptadas eram impecáveis, assépticas, silenciosas. Equipamentos de medição fisiológica foram instalados, sensores de resposta galvânica, câmeras de infravermelho, sistemas de ressonância eletromagnética rudimentares, além de mecanismos selados para experimentos de percepção extraocular. Todas essas estruturas permitiriam avaliar fenômenos que a própria ciência, oficialmente, declarava impossíveis. Os cientistas selecionados recebiam instruções claras: não publicar nada sem revisão governamental. Nada de entrevistas, nada de comentários. Todo o experimento deveria ser documentado, mas apenas em relatórios internos, para circulação restrita a um grupo minúsculo. Estava criado o núcleo principal, a espinha dorsal da investigação. O segundo núcleo, o Instituto de Parapsicologia de Pequim. Embora a CAS fosse a face respeitável da ciência chinesa, o Instituto de Parapsicologia de Pequim era seu laboratório oculto, mais flexível, mais experimental, mais ousado. Lá, os pesquisadores podiam testar ideias que jamais seriam autorizadas em espaços tradicionais. Era um ambiente quase clandestino dentro de um instituto oficial.
Esse instituto possuía salas escuras para experimentos de estímulo sensorial mínimo, câmeras de 360 graus, auditórios isolados acusticamente e laboratórios projetados especialmente para testar percepção sem contato visual. Era comum que pesquisadores trabalhassem madrugada adentro, discutindo hipóteses que, em qualquer outra instituição científica, seriam motivo de demissão imediata. Foi nesse instituto que surgiram experimentos com caixas de paredes duplas, envelopes lacrados sob múltiplos procedimentos e testes em que até o pesquisador responsável desconhecia o conteúdo do estímulo. Era a forma mais honesta de evitar fraude, auto-engano ou qualquer tipo de contaminação metodológica. E foi ali que muitos pesquisadores ouviram falar pela primeira vez de uma menina cuja habilidade não se enquadrava em nenhuma categoria: Tang Yu. O terceiro núcleo: as equipes itinerantes. Talvez o aspecto mais notável dessa estrutura fosse a criação das equipes itinerantes, unidades pequenas e discretas compostas por psicólogos jovens, assistentes de laboratório e técnicos treinados para aplicar testes rápidos em regiões remotas. Essas equipes percorriam escolas de províncias interioranas, onde a maioria das crianças vivia longe de qualquer exposição midiática e não tinha motivo para inventar histórias. Esses grupos chegavam sem alarde, conversavam com diretores, aplicavam testes simples, identificar objetos escondidos, reconhecer cores vendadas, encontrar símbolos embaralhados. E caso a criança demonstrasse habilidades incomuns, ela era registrada em relatórios e poderia ser convidada, com autorização familiar, a participar de estudos mais avançados em Pequim. A quantidade de casos surpreendeu os pesquisadores, não porque fossem incontáveis, mas porque eram consistentes. Crianças diferentes, de regiões sem contato entre si, apresentavam padrões semelhantes de percepção não visual. E cada novo caso aumentava a convicção de que algo estava realmente acontecendo. Mas nenhum desses testes preliminares se comparava ao impacto que um nome específico causaria nos relatórios. Esse nome circulou pela primeira vez entre os pesquisadores como se fosse apenas mais um caso promissor, mas rapidamente se tornou um ponto fora da curva. Os relatórios de campo destacavam sua precisão acima da estatística, sua calma incomum durante os testes, sua capacidade de descrever objetos sem contato físico e, mais intrigante ainda, sua total ausência de ansiedade ou fascinação, como se aquilo fosse trivial para ela. Esse nome, repetido discretamente em conversas noturnas entre os cientistas, passou a gerar inquietação. Esse nome era Tang Yu. Uma criança cujo comportamento desafiava todas as expectativas científicas, todas as explicações neurológicas, todos os limites estabelecidos pela fisiologia humana. As equipes itinerantes, ao se depararem com ela, compreenderam imediatamente que estavam diante de algo diferente, algo mais profundo, mais raro e mais perigoso para a lógica científica do que qualquer outro caso observado até então. A partir do momento em que o relatório sobre Tang Yu chegou às mãos da direção da CAS, o destino dos laboratórios mudaria para sempre. E os pesquisadores, mesmo antes de conhecerem a menina, já pressentiam que estavam prestes a confrontar um fenômeno que colocaria em xeque tudo o que acreditavam saber sobre o cérebro humano. Tang Yu seria levada a Pequim. E nada, absolutamente nada, seria igual depois disso. A chegada de Tang Yu a Pequim não foi marcada por sirenes, comitivas ou protocolos oficiais. Não havia boas-vindas, não havia fotógrafos, não havia entusiasmo. Havia apenas um carro oficial que se deslocava pela estrada sinuosa, conduzindo pais apreensivos e uma criança que parecia absorver tudo com uma tranquilidade quase desconcertante. Não era medo o que ela demonstrava, tampouco curiosidade infantil. Era algo diferente, difícil de descrever. Uma espécie de aceitação silenciosa, como se soubesse exatamente para onde estava indo e por quê. O trajeto até a capital chinesa durou horas, atravessando campos, pequenas cidades e regiões industriais que cresciam à sombra da modernização acelerada. Dentro do carro, o clima era de inquietação contida. Os pais não compreendiam por que aquela menina, que mal falava, que raramente expressava emoções intensas, que parecia viver em uma frequência interior inacessível ao mundo comum, havia despertado o interesse de pessoas importantes vindas da capital. Os pesquisadores, por sua vez, tentavam manter a postura profissional, mas não conseguiam evitar observar a criança com discretos olhares laterais, como se buscassem indícios externos de um fenômeno que, até então, haviam visto apenas em relatórios.
Tang Yu permanecia imóvel, olhando pela janela com um olhar longínquo, profundo, quase meditativo. Não perguntava nada, não demonstrava ansiedade, não mencionava medo. Era como se estivesse viajando para um lugar que já conhecia, ou ao menos para o qual já estava preparada. Quando o carro finalmente cruzou os limites de Pequim, o ar mudou. A cidade possuía um ritmo próprio, vibrante e silencioso ao mesmo tempo, cheia de estruturas imponentes e ruas organizadas que contrastavam intensamente com o ambiente rural de onde Tang Yu vinha. Mesmo assim, ela não pareceu intimidada. Parecia absorver tudo com a mesma serenidade que mostrara durante todo o caminho. Ao chegar ao complexo da Academia Chinesa de Ciências, os pais foram conduzidos a uma área reservada, enquanto a menina era acompanhada por 2 assistentes de laboratório até o edifício principal. O corredor que ela percorrera era longo, revestido por pisos polidos que refletiam a luz das luminárias frias. À medida que caminhava, seus passos ecoavam de forma suave, quase ritmada, como se integrassem ao silêncio metódico que reinava naquele lugar. Os pesquisadores que cruzavam o corredor lançavam olhares discretos, tentando esconder a curiosidade. Não era comum que uma criança fosse levada até ali, e certamente não uma criança sem qualquer formação especial, sem histórico escolar extraordinário, sem qualquer indício externo que justificasse o interesse científico. Tang Yu caminhava como se nada disso lhe dissesse respeito. Sua expressão era neutra, mas não vazia. Parecia simplesmente existir num estado de presença profunda, quase inacessível. Quando finalmente chegou à sala branca de experimento, os pesquisadores já a aguardavam. Haviam se preparado meticulosamente para aquele momento. A sala estava impecável, paredes lisas, mesas limpas, equipamentos calibrados, caixas lacradas, câmeras posicionadas em ângulos calculados. Havia uma atmosfera de tensão intelectual, como se todos ali soubessem que estavam prestes a testemunhar algo que poderia redefinir a fronteira entre ciência e mistério. A menina entrou na sala com passos pequenos e firmes. Não olhou para os lados, não se intimidou com a quantidade de pessoas, não hesitou diante do desconhecido. Apenas caminhou até o centro e aguardou instruções, como se já soubesse o que iria acontecer. Os pesquisadores a observaram por alguns segundos antes de iniciar o protocolo. Havia algo na postura dela que fugia completamente do comportamento padrão de crianças submetidas a ambientes laboratoriais. Crianças, por natureza, apresentam curiosidade, inquietação, ansiedade ou medo, mas Tang Yu parecia alinhada, como se estivesse no lugar certo, fazendo o que deveria fazer. A primeira etapa consistia em avaliações simples, verificação da venda, testes de conforto, explicação das regras. Tang Yu ouvia tudo em silêncio, apenas balançando a cabeça quando necessário. Quando a venda foi colocada sobre seus olhos, ela não demonstrou desconforto. Era como se a privação visual não alterasse seu estado de percepção. Então, foi que o primeiro teste começou. Um pesquisador colocou sobre a mesa alguns cartões coloridos. Outro embaralhou os cartões sem que ninguém além dele soubesse a ordem. Um terceiro registrava tudo nos relatórios. E um quarto observava a distância crítica entre a mão da menina e os cartões, assegurando que não houvesse contato. Tang Yu aproximou a mão lentamente. Não tocou nos cartões. Apenas ergueu os dedos a alguns centímetros, como se estivesse sentindo algo que os outros eram incapazes de perceber. Após alguns segundos de silêncio profundo, ela começou a falar. Vermelho, azul, verde, amarelo. A voz era calma, quase monótona, livre de esforço cognitivo. Os pesquisadores se olharam, mas mantiveram a postura neutra. Repetiram o teste. Depois, repetiram novamente, aumentando o número de cartões, mudando a ordem, alterando a distância. E ela acertou todas, sem hesitar, sem demonstrar dúvida, sem sinal de ansiedade. O segundo teste foi muito mais exigente. Objetos foram colocados dentro de caixas de paredes duplas, projetadas para impedir qualquer tipo de leitura tátil ou visual. As caixas eram manipuladas por técnicos que não tinham acesso ao conteúdo escrito nos relatórios. Todo o processo era cegado, estruturado para eliminar qualquer possibilidade de fraude.
Tang Yu aproximou a mão da primeira caixa. Seu rosto permaneceu neutro, mas seus olhos, que ainda que cobertos, pareciam se voltar para dentro, como se algo no espaço interior da mente dela estivesse sendo ativado. Após alguns instantes, ela disse: "Um laço vermelho com um clipe." O pesquisador responsável engoliu seco. Era impossível. A precisão era absoluta. Fizeram o segundo teste. A resposta veio com a mesma tranquilidade. Uma chave pequena de metal. Terceiro teste, um desenho dobrado. Vejo linhas curvas, como ondas. Ela descreveu até detalhes que alguns adultos, mesmo vendo o desenho, teriam dificuldade em reproduzir verbalmente. Então, algo ainda mais desconcertante começou a emergir. Tang Yu não apenas identificava objetos, ela parecia compreender uma essência interna deles, como se percebesse sua presença informacional e não sua estrutura física. Esse comportamento levou alguns pesquisadores a concluir que a habilidade dela não era sensorial, não era visão, não era toque, não era audição, não era simertesia. Era algo fora dos canais neurológicos tradicionais. À medida que avançavam, a atmosfera da sala mudava. Não era mais simples curiosidade científica, era um confronto direto com o impossível. Os neurologistas que assistiam aos experimentos começaram a registrar algo ainda mais inquietante. A menina não apresentava sinais fisiológicos de concentração intensa, nenhuma elevação cardíaca, nenhum movimento facial, nenhuma alteração respiratória. Era como se o ato de perceber o impossível exigisse dela menos esforço do que uma criança comum gasta para responder o próprio nome. E enquanto os pesquisadores tentavam assimilar aquela manifestação desconcertante, Tang Yu permanecia imóvel, silenciosa, quase etérea, como se fosse apenas um canal através do qual a informação fluía naturalmente, sem barreiras, sem ruço, sem resistência. O que os pesquisadores ainda não sabiam é que todos aqueles testes, por mais extraordinários que fossem, eram apenas a superfície de algo muito mais profundo, muito mais raro e muito mais assustador. A verdadeira complexidade das habilidades de Tang Yu ainda estava prestes a se revelar. Mas naquele momento inaugural, diante de caixas lacradas, cartões coloridos e uma menina cujo semblante permanecia inacessível, já estava claro que nada seria igual dali em diante. O laboratório, antes apenas uma estrutura física, agora parecia um palco onde própria ciência estava sendo desafiada a admitir que o mundo talvez guardasse mecanismos de percepção que jamais ousou considerar reais. Tang Yu não era uma promessa. Ela era a evidência viva de que o impossível podia ser mensurado. E essa percepção, esse choque silencioso, esse impacto intelectual que atravessou toda a sala, marcaria o início de um capítulo que mudaria para sempre o destino dos laboratórios de paracapacidade da China. À medida que os primeiros testes com Tang Yu se acumulavam, os pesquisadores perceberam que estavam diante de um fenômeno que não poderia ser explicado por nenhuma teoria neurológica, psicológica ou física conhecida. Assim, decidiram avançar para uma fase de experimentos que ultrapassava completamente o escopo da avaliação sensorial convencional. A Sala Branca tornou-se um campo onde a ciência seria obrigada a confrontar o que sempre rejeitou: a existência de percepções que não dependem dos sentidos. Os cientistas sabiam que se houvesse qualquer brecha metodológica, qualquer falha mínima no protocolo, qualquer detalhe que pudesse ser interpretado como truque ou sugestão inconsciente, toda a pesquisa ruiria. Por isso, a equipe decidiu criar um conjunto de testes tão rigorosos, tão blindados, tão cuidadosamente projetados, que nenhum crítico poderia atribuir os resultados ao acaso. A primeira grande mudança foi a adoção de protocolos duplamente cegados. Isso significa que nem Tang Yu sabia o conteúdo das caixas, nem os pesquisadores que conduziam o experimento sabiam. Apenas um técnico isolado, sem contato com a equipe e sem acesso ao laboratório em si, havia manipulado o material. E mesmo ele não sabia por quais testes cada objeto passaria. Tudo era randomizado. Tudo era registrado. Tudo era auditado internamente.
Quando Tang Yu entrou na sala para os experimentos avançados, havia no ar uma tensão que lembrava a sensação de assistir a uma ponte tremendo sob o peso de um caminhão muito além do limite para o qual foi construída. Os pesquisadores estavam preparados para resultados medianos, inconsistentes, falhos, algo que lhes permitiria retomar o controle racional da situação. Mas o que aconteceu destruiu qualquer tentativa de interpretação convencional. Os experimentos começaram com desenhos abstratos produzidos minutos antes, dobrados e lacrados dentro de envelopes opacos. Esses envelopes, por sua vez, eram colocados dentro de caixas metálicas com fechamento duplo. A ideia era clara: remover todas as variáveis possíveis que pudessem permitir identificação indireta. Tang Yu aproximou a mão do primeiro recipiente e permaneceu imóvel por longos segundos. Seu rosto não expressava esforço, apenas uma serenidade desconcertante. Então ela disse: "Vejo linhas que se cruzam. São curvas, parecem ondas que se encontram." Quando abriram o envelope, o desenho correspondia exatamente ao que ela havia descrito. Uma série de linhas onduladas se cruzando em diferentes direções, um padrão difícil até para adultos descreverem com precisão. Os pesquisadores permaneceram em silêncio. Não havia espaço para coincidência. Não havia como atribuir aquilo à sorte ou à inferência. O segundo envelope continha uma figura aleatória desenhada por um técnico que sequer participava dos experimentos. Um triângulo dentro de um círculo. Tang Yu descreveu a figura com precisão milimétrica. No terceiro, o desenho era ainda mais complexo, uma espiral irregular. A menina novamente descreveu tudo nos mínimos detalhes. E a cada acerto, o ambiente se tornava mais pesado. Não era o peso do medo, mas da compreensão intelectual de que algo extremamente sério estava acontecendo, algo que ultrapassava as fronteiras do mensurável. A fase seguinte envolvia palavras escritas à mão, dobradas e lacradas dentro de envelopes duplos. Os pesquisadores queriam entender se Tang Yu percebia apenas formas visuais abstratas ou se também conseguia acessar conteúdo linguístico. Uma palavra simples foi escolhida: montanha. Tang Yu colocou a mão sobre a caixa e, após alguns instantes, murmurou: "Sinto algo grande, alto, uma imagem que sobe, montanha." O segundo envelope continha a palavra luz. Ela disse: "Algo que brilha, que não tem forma definida, luz." O terceiro envelope trazia um ideograma complexo. Ela descreveu não o desenho, mas o significado aproximado: mudança, transformação. Ao ouvir isso, um dos pesquisadores, um homem experiente, cético, acostumado a desmontar charlatanismo, recuou um passo involuntário. Era demais, era intelectualmente perturbador demais. Naquele momento, pela primeira vez, alguns cientistas começaram a questionar não apenas sua metodologia, mas a própria natureza da percepção humana. O passo seguinte foi criar um desafio ainda mais difícil: objetos múltiplos colocados dentro de caixas diferentes com camadas adicionais entre eles. A ideia era verificar se Tang Yu realmente acessava a informação não local, ou se sua habilidade dependia da proximidade física com um único objeto. As caixas eram colocadas em sequência. Uma continha um metal irregular, outra uma imagem simbólica, outra um fragmento de tecido colorido. Os pesquisadores mudavam as caixas de posição sem revelar nada. Tang Yu colocou a mão sobre a primeira caixa e disse: "Sinto algo pesado, com forma que não é irregular, um metal." Na segunda, vejo um símbolo, um círculo cortado ao meio. Na terceira, algo macio, vermelho. Era impossível ignorar o padrão. Não havia erro, hesitação ou ambiguidade. Era como se a informação fluísse até ela com a mesma clareza que alguém lê uma frase impressa. Com cada novo acerto, o ambiente parecia encolher, como se o ar se tornasse mais denso. Os pesquisadores, que até então haviam mantido postura cética, começaram a sentir uma inquietação profunda, não de medo irracional, mas de desconforto intelectual. Eles estavam descobrindo um fenômeno que não deveria existir, e então estava ali, diante deles, real, repetível, consistente.
Um dos físicos teóricos, conhecido por sua mente lógica e implacável, murmurou algo que ninguém jamais esqueceu. A mente dela está pegando informações de algum lugar, e não é daqui. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer explicação. Para eliminar qualquer suspeita de que Tang Yu estivesse acessando pistas ambientais ou vibracionais, criaram um experimento em que o objeto ficava em outra sala, distante, dentro de uma caixa lacrada. Nenhum dos presentes sabia o conteúdo. Apenas um técnico isolado, sem contato com a equipe e sem acesso ao laboratório em si, havia manipulado o material. E mesmo ele não sabia por quais testes cada objeto passaria. Tudo era randomizado, tudo era registrado, tudo era auditado internamente. Tang Yu foi instruída a sentar e concentrar-se. A menina fechou a mão suavemente sobre a mesa, como se tocasse algo invisível, e então disse: "Vejo um pedaço de tecido azul. É pequeno, tem um fio solto na borda." E quando abriram a caixa na sala do lado, era exatamente isso, um tecido azul, pequeno, com um fio solto na borda. A reação foi devastadora. A partir daquele momento, ficou claro que eles não estavam mais estudando uma habilidade sensorial, estavam estudando um mecanismo de percepção que a ciência não tinha sequer linguagem para descrever. Era mais do que ESP, mais do que intuição, mais do que percepção extrasensorial. Era algo profundamente diferente. Tang Yu havia ultrapassado o limite entre o possível e o inexplicável. E, ao fazê-lo, colocou os laboratórios diante da pergunta que nenhum deles estava preparado para encarar. Se a mente humana é capaz disso, então o que mais ela pode fazer? Quando os resultados de Tang Yu foram compilados e reunidos em uma única pasta, um silêncio desconfortável se instalou nos corredores da Academia Chinesa de Ciências. Não era mais possível ignorar. Aqueles dados não pertenciam ao campo da coincidência, nem ao erro experimental, nem ao truque. Pela primeira vez desde o início das investigações, a ciência chinesa se viu confrontada com algo que jamais desejou enfrentar. Uma ocorrência que violava todos os modelos estabelecidos, todos os princípios neurológicos, todas as bases epistemológicas sobre as quais o conhecimento humano havia sido construído. O impacto foi tão grande que, naturalmente, a equipe se polarizou. O laboratório, antes unido por uma causa comum, agora estava dividido em dois blocos distintos, quase irreconciliáveis, com visões diametralmente opostas sobre o que estavam testemunhando. O primeiro grupo, formado majoritariamente por neurocientistas, psicólogos clínicos e estatísticos, acreditava profundamente na confiabilidade dos sentidos humanos como única via legítima de obtenção de informação. Para eles, o caso Tang Yu era um enigma, mas um enigma que necessariamente deveria possuir base fisiológica. Esses pesquisadores se recusavam a aceitar a hipótese de percepção não local, não por arrogância, mas por fidelidade ao método científico clássico. Eles afirmavam que o cérebro humano, embora extraordinário, é uma máquina biológica limitada e finita, incapaz de acessar informações sem mediação sensorial. Segundo esse grupo, havia 3 categorias de explicação possíveis: fenômeno cognitivo raro, como hiperpercepção tátil involuntária; processamento neurológico atípico, capaz de interpretar microvariações ambientais impossíveis de detectar conscientemente; variável não identificada no protocolo experimental, algum detalhe escondido que inadvertidamente estaria fornecendo pistas. Eles exigiam rigor extremo, repetição ininterrupta dos experimentos, replicação por equipes independentes e, principalmente, exames clínicos invasivos na menina. Propunham eletroencefalogramas contínuos, monitoramento cerebral intensivo, estudos de imagem, análise metabólica e testes sensoriais de privação total. Mas havia um problema. Nenhum desses procedimentos explicava o fenômeno observado. Todos já sabiam disso, ainda que relutassem em admitir.
No entanto, para o bloco conservador, aceitar que a percepção humana poderia ocorrer além dos sentidos equivaleria a destruir o próprio fundamento da ciência que haviam dedicado suas vidas a defender. Assim, eles resistiam, não por má fé, mas por temor intelectual. O segundo grupo era menor, mas mais ousado. Reunia físicos teóricos, especialistas em campos quânticos, psicólogos experimentais e jovens pesquisadores com menos apego à estrutura rígida da ciência ocidental. Para esse grupo, Tang Yu não representava uma ameaça ao conhecimento, representava uma oportunidade, uma demonstração viva de que a mente humana poderia operar em dimensões que a ciência ainda não conseguira formalizar. Eles falavam em processamento informacional não local, um conceito próximo a correlações quânticas. Consciência distribuída, uma hipótese segundo a qual a percepção não depende apenas do cérebro, mas interage com o ambiente de maneira invisível. Campos mentais sutis, uma ideia que soaria absurda em qualquer outro contexto, mas que ali ganhava força. Hiperacesso cognitivo, um termo inventado para descrever a habilidade de recuperar informações sem estímulo sensorial. Para esses pesquisadores, Tang Yu não era um erro metodológico, era a prova de que existiam fenômenos humanos negligenciados pelo paradigma científico dominante. Era a evidência de que a consciência talvez pudesse acessar informações de forma direta, sem intermediários fisiológicos. E isso era tão fascinante quanto perigoso. O embate filosófico, razão versus possibilidade. O conflito entre os dois blocos não era apenas metodológico, era filosófico. Cada grupo defendia não apenas uma posição científica, mas uma visão de mundo. O bloco conservador dizia: a ciência existe para descartar o impossível. O bloco expansionista respondia: a ciência existe para investigar o impossível. Essas duas frases ecoavam em reuniões acaloradas, atravessavam relatórios anotados à margem, influenciavam conversas em corredores estreitos e até mesmo invadiam a vida pessoal dos pesquisadores, que se viam debatendo silenciosamente, antes de dormir, se estavam diante de um erro colossal ou de uma revolução científica. O caso Tang Yu se tornara o epicentro de uma tempestade intelectual. Alguns pesquisadores começaram a evitar participar dos experimentos, temendo que seus nomes fossem associados a algo que poderia ser considerado pseudociência. Outros, movidos por uma coragem que só surge quando se está diante do desconhecido, mergulhavam ainda mais fundo nos dados e chegavam todos os dias com hipóteses novas. E enquanto a equipe se despedaçava lentamente em opiniões divergentes, Tang Yu continuava ali, calma, silenciosa, imperturbável, como se não tivesse consciência do caos que sua presença havia provocado. Os diretores da Academia Chinesa de Ciências também começaram a se sentir inquietos, não porque acreditassem que Tang Yu representasse um risco, mas porque compreenderam que estavam diante de algo que escapava completamente ao controle científico, e isso era perigoso demais para ser deixado ao acaso. Eles temiam não por Tang Yu, mas pelo impacto político da descoberta. Se aquilo fosse revelado ao público, ou pior, à comunidade científica internacional, a China seria alvo de questionamentos, ridicularização e suspeitas. Seria acusada de superstições disfarçadas de ciência, seria pressionada a fornecer explicações que não tinha, e, sobretudo, seria vista como um país que flertava com o sobrenatural. Era inaceitável. Assim, a ordem silenciosa que pairava sobre os diretores era clara. Continuem pesquisando, mas mantenham tudo invisível. As tensões atingiram o ponto máximo quando um dos pesquisadores expansionistas sugeriu que Tang Yu poderia estar demonstrando um estado de consciência que não estava limitado ao corpo. A resposta do bloco conservador foi imediata, quase agressiva. Se aceitarmos isso, deixaremos de ser cientistas. E foi naquele momento que se ouviu a frase que marcaria para sempre o destino daquela investigação. Se não aceitarmos isso, deixaremos de ser honestos.
O laboratório estava dividido, e não havia mais retorno. Tang Yu não era apenas um fenômeno, ela era um espelho, refletia o que cada cientista temia admitir sobre os limites da própria mente humana. O que ninguém sabia, no entanto, é que essa divisão interna seria o estopim para uma decisão que mudaria tudo. A interrupção repentina dos experimentos, a ocultação dos relatórios e o desaparecimento de Tang Yu dos registros oficiais. Mas isso seria revelado apenas no capítulo seguinte. A ruptura não aconteceu durante um experimento, nem em uma reunião, nem diante de um erro metodológico. Ela aconteceu no silêncio. Aquele tipo de silêncio que não surge por acaso, mas que é cuidadosamente arquitetado para encobrir algo que não pode ser discutido à luz do dia. Os pesquisadores perceberam a mudança antes mesmo de receber qualquer comunicado formal. O ambiente da Academia Chinesa de Ciências havia mudado de forma quase imperceptível. Portas que antes permaneciam entreabertas, agora estavam sempre fechadas. Conversas antes animadas tornaram-se sussurros cautelosos. Documentos que circulavam livremente passaram a ser trancados em gavetas. E pessoas que antes compartilhavam ideias passaram a evitar até mesmo encontros no corredor. Era como se uma sombra tivesse se espalhado lentamente sobre os laboratórios, apagando a disposição intelectual e substituindo-a por uma tensão nervosa. No centro desse clima estava a mesma figura silenciosa, serena e impossivelmente extraordinária, Tang Yu. A menina continuava, como sempre, tranquila. Não demonstrava medo, não questionava mudanças, não percebia ou não se importava com a transformação do ambiente ao redor. Ela realizava os testes com a mesma naturalidade de antes, como se estivesse cumprindo um papel conhecido, como se sua presença ali fosse parte de um fluxo inevitável. Mas havia algo diferente na postura dos superiores. Eles começavam a observar os experimentos de longe, através de janelas espelhadas, sem se aproximar da sala. Suas faces eram impassíveis, mas o ar ao redor deles carregava uma espécie de inquietação velada, como se temessem que a própria observação pudesse se tornar um ato perigoso. E então, sem aviso, tudo mudou. Uma manhã, quando os pesquisadores chegaram ao laboratório, encontraram a porta da sala de Tang Yu trancada. Não havia aviso, não havia sinalização, não havia instruções. Apenas uma ausência, abrupta, brusca, inexplicável. Dentro do laboratório principal, a atmosfera estava ainda mais carregada. Alguns pesquisadores andavam de um lado para outro, tensos, segurando pastas contra o peito, como se temessem que fossem arrancadas de suas mãos. Outros permaneciam imóveis, sentados à mesa, olhando fixamente para relatórios que já haviam lido dezenas de vezes. Ninguém falava, ninguém ousava perguntar. Era o tipo de silêncio que não nasce da ignorância, mas do medo. Pouco tempo depois, um diretor sênior entrou na sala. Suas palavras foram medidas, burocráticas, quase mecânicas, mas a frieza delas escondia uma implicação profunda. Todas as pesquisas relacionadas a participante 07 foram interrompidas. Participante 07. Não mais Tang Yu. Não mais a menina que havia desafiado a ciência. Agora era apenas um número, um código, uma entidade oficial que precisava ser apagada para que o mundo não ficasse sabendo do que ela era capaz. Um dos pesquisadores, aquele mesmo físico que havia sugerido que Tang Yu acessava informações de outro lugar, levantou-se abruptamente, indignado. Perguntou por quê, com que justificativa, o que aconteceria com ela. O diretor não respondeu, apenas repetiu: os estudos estão encerrados. Esta é uma decisão administrativa. Administrativa decision. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Ao mesmo tempo, técnicos começaram a recolher equipamentos. Câmeras foram removidas, mesas foram desmontadas, documentos desapareceram de cima das bancadas. Itens que haviam sido usados nos experimentos foram colocados em caixas lacradas com selos oficiais. Tudo foi executado com uma eficiência assustadora, como se já estivesse planejado, como se esperassem aquele momento desde o início. E Tang Yu? Ninguém a viu naquele dia. É como se tivesse evaporado do prédio, como se nunca tivesse estado ali,
como se a própria ciência estivesse apagando seus rastros. Alguns pesquisadores tentaram perguntar discretamente aos guardas, aos técnicos, aos responsáveis pelo transporte. Receberam apenas olhares evasivos. Ou pior, o aviso tácito de que era melhor não insistir. Naquela mesma noite, uma equipe de classificação documental percorreu todas as salas onde os experimentos haviam sido registrados. As pastas contendo relatórios, anotações, gráficos, vídeos e transcrições foram recolhidas sob o argumento de reorganização interna. Quando os pesquisadores tentaram acessar os arquivos digitais, perceberam que haviam sido movidos para servidores restritos. No dia seguinte, não existiam mais. Apenas fragmentos desconexos, arquivos truncados ou partes duplicadas que não faziam sentido. O relatório principal, aquele que coletava todos os experimentos, todas as observações, todas as análises estatísticas, foi removido completamente. Nunca mais foi visto. Oficialmente, nada havia acontecido. Extraoficialmente, todos sabiam que haviam testemunhado algo que os superiores julgavam perigosos demais para permanecer registrado. As teorias internas. Com o desaparecimento de Tang Yu e a eliminação dos arquivos, o laboratório entrou em colapso intelectual. E como acontece com todo o ambiente pressionado pelo silêncio, teorias começaram a se espalhar. Eram teorias internas, nunca escritas, jamais formalizadas, mas repetidas em voz baixa por aqueles que ainda tinham coragem de questionar. Alguns acreditavam que as habilidades de Tang Yu estavam diminuindo com o tempo, mas essa teoria não explicava o sigilo extremo. Outros afirmavam que instâncias superiores consideraram os experimentos uma ameaça à credibilidade internacional da China. Aceitar o impossível publicamente equivaleria a assumir fraqueza científica. Ocultar Tang Yu seria então um ato de preservação institucional. Essa teoria parecia mais plausível, mas ainda insuficiente. A teoria mais ousada e mais assustadora dizia que Tang Yu estava realmente acessando informações de maneira não local. E se isso fosse verdade, significava que a mente humana poderia ultrapassar limites físicos. Informações poderiam ser obtidas sem estímulo sensorial. O brébio poderia agir como um receptor de padrões invisíveis. Se essa teoria fosse formalmente reconhecida, o impacto seria enorme. A ciência entraria em colapso. A política entraria em colapso. A estrutura de controle de informação humana entraria em colapso. Era perigoso demais. Por isso, Tang Yu teria sido retirada para um lugar inacessível, fora do alcance de pesquisadores, jornalistas ou curiosos. A mais silenciosa e talvez a mais temida dizia que Tang Yu não havia sido enviada para casa. Dizia que ela havia sido levada para uma instalação não registrada, onde suas habilidades poderiam ser estudadas de forma ainda mais restrita, talvez para fins militares, talvez para fins estratégicos. Não havia provas dessa teoria, mas também não havia provas de que fosse falsa. Depois do desaparecimento de Tang Yu, o laboratório nunca mais foi o mesmo. Pesquisadores começaram a pedir transferência. Alguns deixaram a carreira científica. Outros desenvolveram fascínio ou aversão profunda ao tema. A menina que havia desafiado a ciência foi apagada como se nunca tivesse existido. Mas uma marca invisível permaneceu na mente de todos que a testemunharam. Se Tang Yu era possível, então o que mais a ciência não estava vendo? Essa pergunta ecoaria pelos corredores do laboratório durante anos, e mesmo após décadas, ainda ecoa. Quando Tang Yu desapareceu dos laboratórios e os arquivos foram apagados, seria natural supor que o fenômeno morreria ali, engolido pelo sigilo institucional, condenado ao esquecimento burocrático e enterrado sob toneladas de relatórios classificados. Mas isso não aconteceu. A ausência de Tang Yu não apagou o impacto de sua presença. Pelo contrário, sua retirada abrupta transformou-a em um enigma ainda mais poderoso. Quantas vezes, na história da ciência, uma única criança obrigou uma instituição inteira a confrontar a fragilidade de seus próprios paradigmas? Quantas vezes uma mente tão jovem desmantelou décadas de certezas intelectuais?
Quantas vezes uma presença tão silenciosa deixou uma cicatriz tão profunda em tantos pesquisadores ao mesmo tempo? Tang Yu não era um fenômeno para ser explicado, ela se tornou um fenômeno para ser temido. E, na China, aquilo que é temido é sempre cuidadosamente controlado. Os laboratórios seguiram existindo, mas o clima era outro. As salas, antes vibrantes com discussões, agora pareciam carregar um peso invisível. Os corredores, antes iluminados por debates científicos, tornaram-se corredores de cautela, onde cada palavra precisava ser medida antes de ser pronunciada. O caso Tang Yu havia se transformado naquilo que os cientistas silenciosamente chamavam de a membrana, uma linha tênue entre o que a ciência podia admitir e o que a ciência precisava esconder. Um silêncio que fala. Os pesquisadores que testemunharam os experimentos jamais esqueceram o que viram. Alguns tentaram explicar racionalmente, outros desistiram e se resignaram ao inexplicável. Mas todos carregaram a mesma sensação. Haviam tripulado uma fronteira da mente humana que não deveria ter sido cruzada, não por falta de coragem, mas por falta de linguagem, falta de ferramenta, falta de estrutura intelectual para lidar com aquilo. Tang Yu não pertencia ao vocabulário científico existente. Ela exigia um novo vocabulário, e isso era perigoso. Porque toda vez que um fenômeno exige um novo vocabulário, ele ameaça destruir o antigo. E nenhuma instituição científica está preparada para demolir a si mesma. Por isso, Tang Yu teve que desaparecer. Por isso, seus arquivos tiveram que ser apagados. Por isso, seus experimentos foram trancados atrás de portas invisíveis. Por isso, seus resultados foram dissolvidos sob o pretexto de reorganização. A ciência, ironicamente, não recuou por falta de provas, recuou por excesso delas. O eco entre os pesquisadores. Nos anos que se seguiram, alguns dos cientistas mais jovens tentaram revisitar os dados, reconstruir protocolos, reaplicar experimentos, mas sem Tang Yu, sem o fenômeno original, tudo parecia incompleto, como tentar decifrar uma língua estrangeira sem uma única palavra de referência. Ainda assim, a marca dela permanecia viva. Havia algo em sua postura, em seu silêncio, em sua naturalidade que mudou para sempre a maneira como aqueles homens e mulheres enxergavam o cérebro humano. Alguns passaram a dedicar suas vidas a estudar consciência, cognição avançada, estados alterados de percepção. Outros preferiram nunca mais tocar no assunto. Um deles abandonou a carreira científica e tornou-se professor em uma aldeia remota. Outro migrou para o exterior e discretamente pesquisou fenômenos de intuição ampliada. E havia também aqueles que, apesar do silêncio oficial, continuaram estudando casos similares, discretamente, quase clandestinamente, registrando tudo em cadernos pessoais, como se temessem que compartilhar o conhecimento pudesse causar novas repercussões. O impacto nas estruturas superiores. Os diretores da academia, por sua vez, compreenderam que Tang Yu não era um caso isolado, ela era a ponta de um iceberg que exigiria controle extremo. A simples existência de uma criança capaz de perceber informações não locais poderia ser interpretada como uma ameaça estratégica, um risco político, um recurso valioso demais para ser exposto ou um mistério profundo demais para ser reconhecido oficialmente. Assim, os laboratórios tornaram-se ainda mais seletivos. Novos casos continuaram surgindo, mas os critérios de estudo passaram a ser rígidos, quase impossíveis de atender. Crianças com habilidades inusitadas eram avaliadas, registradas e muitas vezes imediatamente descartadas como inconclusivas, não por falta de habilidade, mas por excesso de cautela. O governo aprendeu uma lição importante. Às vezes, descobrir demais é mais perigoso do que não descobrir nada. O que aconteceu com Tang Yu? Essa é a pergunta que ecoa por anos entre os pesquisadores e que continua ecoando até hoje. Há diversas hipóteses, todas não confirmadas. 1. Ela realmente foi devolvida à família. Uma vida discreta, normal, longe dos laboratórios. Essa é a versão oficial e a menos provável.
2. Ela foi transferida a uma instalação ultra-secreta, um ambiente controlado, talvez militar, onde suas habilidades seriam estudadas com rigor absoluto. Essa teoria circula em sussurros e nenhum dos pesquisadores ousa mencioná-la em voz alta. 3. Ela perdeu as habilidades com o tempo. Isso explicaria a interrupção abrupta, mas não justifica o sigilo extremo. 4. Ela nunca foi embora, apenas foi levada para um nível de pesquisa mais alto. Essa é uma teoria arriscada, mas amplamente discutida nos bastidores. 5. Ela representava algo que a ciência não estava preparada para compreender e, por isso, precisava desaparecer. Essa última é, para muitos, a única explicação coerente. O legado científico invisível. Ainda que apagada dos registros oficiais, Tang Yu deixou uma transformação irrevogável no modo como a China encara o estudo da mente humana. Depois dela, surgiram novos protocolos, novos instrumentos, novas linhas de pesquisa sobre percepção, novos departamentos dedicados exclusivamente à consciência e, principalmente, uma nova atitude diante do impossível. Não se tratava mais de provar que habilidades anômalas não existiam, tratava-se de entender por que existiam e como podiam ser controladas. Tang Yu, com seu silêncio infantil e sua mente extraordinária, abriu uma porta que jamais voltou a ser fechada. O que Tang Yu nos revela sobre nós mesmos? Há algo profundamente perturbante e profundamente belo no fenômeno desta menina. Ela nos lembra que o ser humano não conhece seus limites, que há zonas da consciência que permanecem inexploradas, que a mente talvez seja mais vasta que o universo que tenta compreender, que a realidade talvez não seja tão sólida quanto imaginamos, que a percepção talvez não seja confinada ao corpo, que existam informações que fluem entre espaços invisíveis, esperando por alguém capaz de captá-las. Tang Yu foi essa pessoa, por isso ela não desapareceu. Ela se tornou eterna, não pela presença física, mas pelo impacto intelectual. O encerramento da história e o início de outra. O caso Tang Yu não termina com sua saída dos laboratórios. Pelo contrário, é ali que começa o verdadeiro mistério. Porque se uma criança comum pôde demonstrar habilidades que desafiam a lógica, então a ciência, por medo, por orgulho ou por cautela, decidiu silenciá-la. Mas o silêncio não apaga o fenômeno, apenas o empurra para regiões mais profundas, mais obscuras, mais inacessíveis, onde continua vivo, pulsando, aguardando a próxima mente capaz de percebê-lo. Tang Yu foi essa pessoa. Por isso ela não desapareceu, ela se tornou eterna, não pela presença física, mas pelo impacto intelectual.